Atenção vascaínos, eu sou o Saulo Viana e eu vou trazer mais um município muito importante do nosso estado do Amazonas. Dessa vez eu falo diretamente do município de Quari, que fica na região do Médio Solimões. Quari é conhecida também como a terra do gás, porque aqui existe uma exploração de gás natural e petróleo, que abastece principalmente a capital, a cidade de Manaus, através de um gasoduto que vai de Urucu até a nossa capital. Com isso, a arrecadação da cidade cresceu muito e possibilitou grandes investimentos. E Quari está numa posição estratégica e é um dos maiores municípios do nosso interior. Além da riqueza pela exploração do gás natural e de petróleo, além das suas belezas naturais, Quari também é conhecida por ser uma cidade genuinamente de vascaínos, que todos os dias, como sempre, acompanham as notícias do nosso Vascão através do canal Atenção Vascaínos. Essa é mais uma cidade que eu trago aqui para que todos possam conhecer e admirar as belezas do nosso Amazonas. Salve, torcedor vascaíno! Muito bom dia! É um prazer estar com você por aqui em mais um Faísca Tá On. Nesse sábado pela manhã, data FIFA, a bola já não rola há um bom tempo e é difícil você buscar algo factual para falar do Vasco. Mesmo assim, quero trazer um tema que eu acho muito relevante. Até onde vai a capacidade, até onde vai os méritos do Fernando Diniz dessa retomada do Vasco, tanto no Campeonato Brasileiro, quanto também na Copa do Brasil. E não é só isso, é um pacote completo. Alguns jogadores que estavam desacreditados, hoje valem milhões. Outros jogadores que até performavam bem, só que não no nível para a seleção brasileira. E agora a expectativa, até na última convocação, era por quantos jogadores o Vasco teria convocado. Enfim, vamos tentar passar a limpo esse personagem do futebol brasileiro que é o Fernando Diniz. Já vou pedir para você, antes da vinheta, senta o dedão no like, compartilha nas suas redes sociais, deixa o seu recado aí embaixo, que eu leio um por um absolutamente todos. Depois da vinheta, eu volto, falando muito sobre Fernando Diniz e o legado que ele pode deixar para o Clube de Regatas Vasco da Gama. Se liga aí. Então, torcedor vascaíno, hoje eu quero propor para você esse debate sobre a importância do Diniz nesse processo de reconstrução do Vasco. Antes, eu preciso trazer um recado da FUT Fanatics. Tá vendo esse QR Code que está aí na tela? Você pode escanear, entra no portal da FUT Fanatics, utiliza o cupom aqui do canal e você vai ver que são inúmeras possibilidades para você comprar. E tem um detalhe, se você comprar no Pix, você paga menos ainda. Produtos do Vasco, camisa de clubes internacionais, camisa de clubes nacionais, chuteiras, tênis, agasalhos, camisetas, enfim. É absurdo a quantidade de produtos que a FUT Fanatics tem no seu portal, todos com um bom preço, ainda mais se você usar o cupom aqui do canal Atenção Vascaínos. Então, torcedor, eu vou tentar fazer uma retrospectiva aqui da onde começa o Vasco nesse início do ano até esse momento que faltam apenas 2 meses para encerrar as atividades de 2025. O Vasco começa contratando Fábio Carille. Depois de uma negociação frustrada com Renato Gaúcho, o Vasco foi lá e conseguiu o Fábio Carille. Um casamento que já nasceu com separação. Muito pela questão do DNA, do que pensa o Fábio Carille e do que gosta o torcedor vascaíno. Claro que, na sua maioria, o que o torcedor quer é ganhar, é vencer, é levantar troféus. Só que o torcedor vascaíno foi forjado por ataques e por equipes que jogam um bom futebol,
por equipes que tenham goleadores, por equipes que agridem o adversário do começo ao final do jogo. E isso, no vocabulário do Carille, é algo que não combina. E aqui não vai uma crítica ao Fábio Carille. Existem inúmeras maneiras de você ganhar uma partida de futebol. E cada treinador tem a sua estratégia. E não demorou para o trabalho do Carille já ser contestado pelo torcedor do Vasco. Era um casamento que, assim, a gente via que o desgaste era notório, até que o Vasco encerrou aí com o Fábio Carille. Veio um período em que o Felipe Maestro assumiu a equipe e não foi bem. E a expectativa até era boa, porque no final do ano passado, quando ele assumiu a equipe, ele fez um bom trabalho. Infelizmente, não conseguiu repetir esse ano. E o Vasco fecha com aquele que casa muito com o pensamento de futebol do presidente do Vasco, o Pedrinho, que desde o tempo que era comentarista, aliás, o melhor do Brasil, ele falava do trabalho do Fernando Diniz e que gostaria, de algum momento, trabalhar com o Fernando Diniz. E foi o que ele fez, contratou o Fernando Diniz. O Fernando Diniz, que vinha de um trabalho no Fluminense ótimo, já no final não estava tão legal, o Fluminense estava frequentando a zona do rebaixamento, depois o Fernando Diniz foi para o Cruzeiro. Chegou aí à final da Copa Sul-Americana, mas também não emplacou e as coisas não andaram. E desde que o Vasco começou a negociação com o Fernando Diniz, todo mundo sabe que eu aqui no canal tenho uma predileção muito grande pelo trabalho e pela maneira que o Fernando Diniz monta as suas equipes. Isso não quer dizer que, de forma pontual, eu não possa trazer alguns erros, algumas observações em relação ao trabalho do Fernando Diniz. Claro que eu posso trazer e, na maioria das vezes, eu faço. Só que essa retomada do Vasco para o protagonismo na Copa do Brasil são duas semifinais consecutivas. Uma com o Rafael Paiva e outra agora com o Fernando Diniz. E eu lembro, logo que eu entrei aqui no canal, há mais ou menos 4, 5 anos, eu sempre batia nessa tecla, que o Vasco precisava voltar a jogar aquele jogo das quartas-feiras, 21h45. O jogo para a rede, o jogo para o Brasil todo assistir. E o Vasco, durante 2 anos consecutivos, está conseguindo esse feito. E olha que esse ano teve que eliminar aí o Botafogo, o atual campeão brasileiro e o atual campeão da América. E quando chega o Fernando Diniz, o primeiro apavoro do torcedor vascaíno foi o seguinte: meu Deus, como é que o Fernando Diniz vai sair jogando com essa zaga do Vasco? E eu, desde o primeiro momento, já falei, gente, esse Fernando Diniz é um Fernando Diniz do Novo Testamento. Esse Fernando Diniz que sai jogando dentro da pequena área, que tenta envolver o adversário desde lá de trás, que não negocia uma bola longa, esse Fernando Diniz não existe mais. E desde o final da sua passagem pelo Fluminense, principalmente pela passagem pelo Cruzeiro, em que o Cássio não tem o domínio pleno para sair jogando com os pés, e foi isso que a gente acabou vendo no Fernando Diniz no Vasco, em que ele, claro, tenta ter o controle do jogo, tenta ter a posse do jogo, mas se tiver necessidade do jogador em algum momento rifar essa bola, jogar lá para frente para o Verratti brigar pela primeira e alguém chegar na segunda bola, não tem problema nenhum. O Vasco oscilou, tomou alguns gols no campeonato por falhas individuais, muito mais por falha dos jogadores e não pelo modelo de jogo. Eu trago como exemplo aqui 2 gols que o Vasco estava saindo jogando, mas os jogadores erraram um passe, e isso nada tem a ver com o trabalho de Fernando Diniz. O Maurício Lemos na partida contra o Mirassol e o Lucas Freitas na partida contra o Bahia. Aquilo ali não tem nada a ver com o trabalho do Fernando Diniz. Todas as equipes, basicamente da Série A, naquele momento, iriam tentar sair jogando. A pressão não era grande, estava em superioridade numérica, enfim. Só que, infelizmente, os jogadores erraram e o Vasco acabou aí tomando os gols. E o próprio trabalho do Fernando Diniz, falando agora de campo e bola, que é o que eu gosto bastante, ele sofreu inúmeras mutações muito rapidamente. Eu vou dar um exemplo para você, torcedor. Na primeira partida da Copa do Brasil, o Vasco do Fernando Diniz tinha 2 volantes extremamente técnicos, com o Hugo Moura na zaga, porque naquele momento a gente ainda não tinha o Cuesta. E era o Jair, que é um jogador extremamente técnico, aliás, um pecado que aconteceu com o Jair, no melhor momento dele com a camisa do Vasco, e o outro era o Tietê.
E de uma semana para outra, o Vasco perde esse meio de campo completo. O Jair, infelizmente, com a lesão de LCA, ligamento cruzado anterior do seu joelho, e o Tietê por uma lesão muscular. E se tem algo que precisa funcionar nas equipes do Fernando Diniz, é esse enganche entre a linha defensiva e a linha ofensiva. E de uma semana para outra, o Fernando Diniz viu meio que dissipada essa linha do meio de campo do Vasco. E ele consegue compensar esse futebol que a equipe vinha apresentando com dois jogadores com características completamente diferentes. Você sai de Jair e Tietê para Hugo Moura e Barros. E o mais surpreendente, a equipe, além de não cair de rendimento, em alguns momentos o rendimento da equipe cresce. Onde é que eu quero chegar com essa explanação, fazendo essa observação que o Vasco mudou a dupla de volantes e ainda cresceu o futebol? O Fernando Diniz, ele tem muita convicção no seu trabalho. Só que também não é uma música de uma nota só. Muito pelo contrário. Dentro do próprio jogo, ele faz, às vezes, alterações que muita gente fica tentando até decifrar. E é um desafio para quem analisa e para quem comenta futebol entender o trabalho do Fernando Diniz. Eu vou dar um exemplo para você, torcedor. Na última partida contra o Vitória, ele termina o jogo com uma linha com dois volantes, com Coutinho e Matheus França praticamente. E lá na frente, 4 atacantes. Andrés Gomes, David, Ryan, ou seja, um negócio assim, e o GB, que fez o gol de cabeça. Ou seja, quando você olha, você pode imaginar, meu Deus, isso aqui não tem como dar certo. E dá certo, porque a técnica prevalece e é somatizada com aquilo que é treinado durante a semana. Claro que nem tudo são flores. A teimosia, muitas vezes, de não fazer as 5 alterações. A teimosia de deixar a equipe baixar muito fisicamente no segundo tempo e não fazer a troca dos jogadores. Insistir com peças que às vezes não estão tendo o rendimento esperado e tem outros pedindo passagem. Se bem que no último jogo me pareceu que está bem claro que a equipe do Vasco, com todos os jogadores à disposição, é Léo Jardim, PH, Cuesta, Robert e Renan e Lucas Piton. Hugo Moura, Barros e Coutinho. Ryan, Andrés Gomes e Nuno Moreira. Claro que o Ryan por dentro e o Andrés Gomes na ponta. E me parece que o Diniz tem esse entendimento que esse deve ser a equipe do Vasco, deve ser a equipe do Vasco daqui para frente. Então, torcedor, o recado hoje nesse Faísca Tá On é o quanto que o Vasco precisava de um treinador igual o Fernando Diniz. Porque o cenário do Vasco era um cenário sombrio, um cenário que não estava legal. Porque era uma equipe que já não tinha confiança, uma equipe que já estava lá embaixo no campeonato e precisava de alguém com o tamanho do Fernando Diniz para tentar, dentro da filosofia do seu trabalho, extrair o melhor desse elenco. E agora, torcedor, é algo que não tem como a gente dimensionar. A equipe jogar bem, ganhar jogos e colocar ponto na tabela, a gente conseguia dimensionar. Aliás, teve um determinado momento que a equipe só jogava bem e o ponto na tabela não vinha. Só que eu, com esse microfone da Atenção Vascaínos, em nenhum momento você viu eu ter algum tipo de chilique aqui. Porque, para mim, o futebol é muito claro. Quanto melhor você joga, mais próximo da vitória você está. E essa história que, não adianta chutar 15 bolas no gol, não adianta perder 10 gols, o que interessa é bola na rede. Mas se você chuta 15 bolas no gol, a tendência é você fazer mais gols quando você produz para chutar só 2 ou 3. É óbvio que eu estou falando, mas tem muita gente que não tem esse entendimento, que acha que a solução para o futebol é fechar a casinha, jogar por uma bola e dar um bico no gol e acabar fazendo o gol. Então, é muito importante essa filosofia que ele trouxe para o Vasco, oscilou, a direção segurou as rédeas e hoje me parece que o Vitória Vascão é algo que já está no torcedor consumado. E agora é apoiar essa reta final, porque existe uma competição nacional que o Vasco tem sim todas as possibilidades e considerações a serem feitas, claro que nós temos, para poder chegar lá. Só que eu acho que o Vasco tem
todas as condições possíveis e imagináveis. E o último detalhe aqui é a questão de quanto valoriza um elenco a presença do Fernando Diniz. Posso citar aqui alguns jogadores do Vasco. Rayan. Quanto era o valor de mercado do Rayan antes? Quanto é o valor de mercado do Rayan nesse exato momento? PH. Já era um bom jogador? Já. Agora veste a camisa da seleção brasileira. Nuno Moreira. Chegou, técnico, enquadrou com o trabalho do treinador, voando dentro de campo. Enfim, esse tipo de trabalho também precisa ser destacado. Inclusive, as improvisações que muita gente acha uma maluquice, como o Puma na lateral esquerda, que num determinado momento deu conta do recado, sem dúvida nenhuma. Torcedor, um abraço, siga a nossa programação aqui, dá aquela moral, senta o dedão no like, compartilha nas suas redes sociais. Um bom final de semana para você que é vascaíno. E para você que não é vascaíno, toque, toque. Tamo junto. Um abraço. Para Roberto Dinamite sozinho. Atenção, vai enfiar. Gol!